aqui viemos te adorar. Vamos adorar o Senhor. Eu peço em casa, você cante também com a gente. Mesmo você, eu não sou de igreja, mas não faz mal você cantar não, vai até te fazer bem. Quem sabe depois dessa tormenta, você vai procurar vir para a igreja. Eu espero isto. Vamos cantar, aqui viemos te adorar. Viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesse domingo, depois de uma noite de sono que o Senhor nos concedeu, e nesta manhã você está aí na sua casa para poder celebrar esse culto ao Senhor. E agora nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Você certamente deve estar perguntando mais uma vez: cadê o bispo? Você deve estar com muita saudade dele, e ele também está com muita saudade de vocês. E não só ele, mas todos nós, pastores, estamos com muita saudade de poder rever os irmãos, estar aqui juntos, como cada domingo nós fazíamos, mas a partir de segunda-feira estará de volta nas devocionais, fique tranquilo.
ele já está recuperado da sua gripe e a semana que vem ele estará conosco, transmitindo novamente as devocionais. Hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, a palavra que está no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Quero compartilhar com você algumas verdades desse texto que certamente vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha vida. Todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, todas as vezes que nós paramos para ouvir Deus através da Bíblia, nossa vida é abençoada. E eu espero que nesse tempo sua Bíblia esteja até gasta as páginas, de tanto que você tem folheado as Escrituras. Espero que você esteja aproveitando esse tempo para colocar sua leitura em dia, para poder crescer no conhecimento das Escrituras, e certamente isso tem feito bem à sua alma. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, chama aí seus amigos, seus parentes, para poder ouvirem essa reflexão da palavra do Senhor, como cada domingo era feita em nossos cultos. Damos continuidade. Êxodo, capítulo de número 32. Vou ler o seguinte texto. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. E este, recebendo-as nas suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Queridos irmãos, quero te convidar a fechar os seus olhos onde você se encontra. Quero ministrar uma palavra de oração pela sua vida, para que essa palavra chegue ao seu coração, segundo os propósitos de Deus. Senhor, temos lido a tua palavra e nós somos apenas expositores, Pai, e que as tuas verdades sejam aplicadas pelo teu Espírito ao coração de cada pessoa, quer seja membro dessa igreja, quer seja às vezes alguém que sintonizou lá no YouTube. Nós pedimos que o Senhor fale no coração, segundo o teu propósito, segundo a sua revelação na sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Santos irmãos, esse é um texto bem conhecido, a construção do bezerro de ouro. Moisés tinha subido o Monte Sinai e já estava lá por 40 dias. E o povo estava acampado às margens e, vendo a demora de Moisés retornar do monte, alguns talvez imaginaram que Moisés, até porque já tinha mais de 80 anos, Moisés tinha morrido lá no monte. E eles, então, pela sua impaciência, cansaram de esperar, já que tinham decorrido 40 dias. E eles então chamam o próprio irmão de Moisés, Arão, e pedem que Abraão construa um bezerro de ouro para eles, um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar, um bezerro de ouro para que fosse a representação da divindade para eles.
Arão, então, cede a essa pressão popular. Arão cede aos apelos do povo e resolve, então, fazer esse bezerro de ouro para o povo adorar. E essa passagem, ela tem muitas lições que podem ser aplicadas aos nossos dias, nesse momento que nós vivemos. E eu quero dividir aqui a nossa reflexão, analisando sobre a conduta de Arão e a conduta do povo, a conduta de Moisés e a conduta de Deus para com esse povo, nesse episódio da construção do bezerro de ouro. Interessante que o capítulo 32, obviamente, é antecedido pelo capítulo 24, e o capítulo 24 de Êxodo é o capítulo que fala da aliança que Deus faz com o povo. E nesse capítulo de número 24, o povo assume perante o Senhor o compromisso de ser fiel a tudo que o Senhor estabeleceu, através dos 10 mandamentos, através da lei do Senhor. E o povo diz assim, no capítulo 24, versículo 3, tudo o que falou o Senhor, nós faremos. Olha só, no capítulo 24, o povo faz uma promessa de fidelidade à aliança. O povo faz uma promessa de ser fiel aos preceitos da aliança que Deus havia feito com eles. Passado pouco tempo, agora, pelo simples fato de Moisés estar demorando no monte, está ali 40 dias, eles então, pela sua impaciência, pela sua pouca confiança em Deus, movido então por esse sentimento de que Moisés estivesse morto, a impaciência dele os leva a pedir a Arão que fizesse um bezerro de ouro. E, queridos irmãos, Arão foi aquele que esteve com Moisés desde a saída do povo lá do Egito. Arão viveu todas aquelas experiências que o povo viveu. Arão passou por todas as etapas, mas diante da pressão do povo, diante do apelo do povo, Arão certamente teve medo. E, aliás, ele fala isso no versículo de número 22, quando Moisés pergunta para ele, mas por que você fez isso? Você conduziu, você ajudou o povo nesse ato, nesse pecado tão grande. E Arão responde, no versículo de número 22, ele responde, e pela sua resposta, dá para nós deduzirmos que Arão teve medo do povo, e por ter medo do povo, ele cedeu aos apelos do povo para poder fazer um bezerro de ouro para o povo adorar. Arão conhecia muito bem o mandamento contra a idolatria. Aliás, capítulo 20 de Êxodo era claro, não fazer imagem de escultura, não cultuar nenhuma imagem. Arão conhecia muito bem isso, mas o medo do povo, dessa atitude violenta do que o povo pudesse fazer com ele, fez com que Arão, então, cedesse aos apelos do povo e construísse um bezerro de ouro. Às vezes o medo é o grande inimigo em momentos de adversidade, em momentos de pressão. A fé de Arão foi tão pequena que ele não imaginou que o Senhor pudesse o guardar, e não imaginou que, às vezes, mesmo como os 3 jovens lá na Babilônia fizeram diante de Nabucodonosor, a coragem que eles tiveram, mas Arão não teve essa coragem. Arão deixou-se mover pelo medo do que estava acontecendo
e pelo seu medo, ele construiu um bezerro de ouro para aquele povo adorar. Santos irmãos, às vezes o medo, ele nos impede de nós assumirmos publicamente a nossa fé em Cristo. Às vezes, o medo faz com que pessoas sigam a Cristo de longe ou no anonimato. Às vezes, o medo faz com que pessoas não assumam a sua fé cristã. Às vezes, o medo faz com que cristãos sejam incapazes de suportar qualquer momento de adversidade ou qualquer momento de aflição. O medo faz com que as pessoas cedam à pressão popular, cedam aos apelos, e como foi aqui o caso de Arão, ele construiu para o povo um bezerro de ouro. Mesmo sabendo que estava errado, mesmo sabendo que aquilo contrariava a vontade de Deus, o medo de Arão o conduziu para a sua infidelidade a Deus. O medo fez com que ele valorizasse mais a sua integridade física do que a sua obediência a Deus. Quantas vezes o medo faz com que pessoas se distanciem de Deus, ou que pessoas não mantenham a sua fé, a sua fidelidade, como esse povo fez com Arão aqui. Mas não só a atitude de Arão nos ensina que nós não devemos ceder às pressões populares, não devemos ceder às artimanhas do inimigo, aos ataques, às situações. Devemos sim ter coragem, como foi o caso de Josué, lá em Josué capítulo 1, que o Senhor orienta que ele deveria ter bom ânimo, que ele deveria ter coragem, porque ele, como sucessor de Moisés, ia fazer aquele povo chegar à terra de Canaã. Mas a atitude desse povo também nos ensina, nos traz para nós uma grande lição. Vejamos então que o texto diz que Moisés tardava em descer do monte. Eles acharam que 40 dias era um tempo muito longo, 40 dias era um tempo muito grande, e eles não quiseram continuar esperando Moisés, o seu líder, descer do monte, mesmo sabendo o que ele tinha ido fazer no monte, mas a impaciência daquele povo de não esperar por Moisés faz com que eles decidam construir um bezerro de ouro para substituir o Deus que os havia tirado do Egito. Mesmo vivendo tudo o que eles viveram, as pragas que foram enviadas para o Egito, a mão de Deus guardando eles, o mar vermelho se abrindo, Faraó e seu exército sendo submergido no mar vermelho, mas a impaciência daquele povo, a incapacidade de esperar, fez com que eles esquecessem de tudo isso e que eles fizessem para si um bezerro de ouro, que eles construíssem um ídolo para a sua adoração. E eu fiquei imaginando quantas vezes a impaciência de alguém trouxe sérios, graves prejuízos para o seu relacionamento com Deus, para a sua vida espiritual. A impaciência é o grande inimigo da fé. A impaciência é o grande inimigo da nossa confiança. A impaciência é o grande inimigo do nosso relacionamento com Deus. Todo mundo conhece muito bem a história de Abraão. Abraão não teve a
paciência para aguardar o cumprimento da promessa de Deus com a sua esposa Sara. E o que ele fez? Abraão quis abreviar, Abraão quis dar um jeito, Abraão quis ajudar Deus, e todos conhecem a história que Abraão teve um filho com Agar. E o resultado disso foi que a impaciência de Abraão trouxe para ele graves prejuízos. Todos conhecem também a história de Saul. Saul não teve a paciência para guardar Samuel chegar para fazer o holocausto. E ele mesmo, demonstrando assim a sua impaciência, a arrogância do seu coração, resolveu ele mesmo fazer o sacrifício. É bem verdade que a nossa impaciência também demonstra uma certa arrogância do nosso coração. Creio que arrogância e impaciência são duas irmãs gêmeas que estão sempre juntas. Aqui esse povo não teve paciência para aguardar Moisés chegar, e a impaciência do povo os levou a fazer com que Arão construísse esse bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Eles construíram esse bezerro de ouro. Na mitologia grega, um dos deuses do Egito era Apis, e Apis tinha uma forma de touro, assim como Baal também. Isso representando um touro, porque representava a figura de uma força, de uma fertilidade. Então eles, pela sua impaciência, pedem que Arão faça esse bezerro de ouro para poder ser agora alvo da adoração deles. Quantas vezes nossa impaciência ela tem nos feito sair do propósito de Deus. Quantas vezes a nossa impaciência nos faz tomar decisões precipitadas. E talvez nesse momento que nós estamos vivendo, a sua impaciência diante dessa situação talvez possa estar produzindo no seu coração atitudes como a desse povo aqui no capítulo 32, atitudes de não se manter fiel à aliança que eles tinham feito no capítulo 24, atitude de ser incapaz de aguardar o tempo de Deus, e ao invés disso, de tentarem criar uma imagem para que fossem sua própria divindade. Talvez você esteja sendo tentado pela sua impaciência para criar um bezerro de ouro para ser o foco da sua adoração. O bezerro de ouro, ele representa a nossa pouca confiança em Deus. O bezerro de ouro representa nós querermos voltar para nossas antigas práticas, a prática da desonestidade, a prática do jeitinho, a prática de querer ganhar vantagem, a prática de não depender de Deus, mas e sim querer depender da nossa própria força, da nossa própria capacidade. Deus nos chamou para sermos diferentes, Deus nos chamou para dependermos dEle, Deus nos chamou para confiarmos na sua grandeza, no seu poder, no seu braço forte. E a impaciência é esse nosso inimigo que nós não podemos permitir que venha nos afastar do verdadeiro pacto de fidelidade que nós temos com o nosso Deus. O povo construiu um bezerro de ouro. O povo queria
ter um Deus semelhante ao Deus dos egípcios, ao Deus dos fenícios. A mente deles, irmãos, era cheia de divindades, era cheia de figura de diversos e diversos deuses que tinha no Egito. Mas o Deus invisível, o Deus que os tirou do Egito, era o Deus que tinha os advertido para não fazerem nenhuma imagem de escultura e nem adorarem nenhuma imagem de escultura, porque Deus não admite nenhuma dividir a sua glória, dividir sua adoração, porque Ele é o absoluto Deus verdadeiro. E esse povo, pela sua impaciência, eles queriam fazer um Deus para que pudesse substituir o Deus Todo-Poderoso. Eles queriam impor a sua vontade no ato de adorar a Deus. Eles queriam que, assim como os outros povos tinham deuses visíveis, eles também pudessem ter um Deus visível. Mas não foi para isso que Deus os havia chamado, e nem é para isso que Deus nos chamou. E qual foi o resultado da impaciência daquele povo? Qual foi o resultado da construção desse bezerro de ouro? O resultado disso foi que a ira de Deus se acendeu. Diz aqui o capítulo 32 que cerca de 3.000 pessoas foram mortas em razão desse pecado cometido pelo povo. Queridos irmãos, a nossa atitude de construir um bezerro de ouro, a nossa atitude de não confiarmos em Deus plenamente, ela sempre traz para nós graves prejuízos para a nossa vida, quer seja no âmbito material, quer seja no âmbito espiritual. A nossa atitude de construir um bezerro de ouro, ela sempre vai trazer para nós um alto preço. E o caminho para o qual Deus nos chama é o caminho da confiança, é o caminho da paciência, é o caminho de aguardar Moisés descer do monte. No versículo de número 10 desse capítulo 32, nos fala da ira de Deus que se acendeu contra esse povo, e Deus propôs a Moisés consumir esse povo e fazer um novo através de Moisés. E se não fosse aqui a intermediação, a intercessão de Moisés, para que Deus não fizesse isso pela sua própria glória, então Deus não fez essa atitude. Mas o tempo que nós vivemos é tempo de nós aguardarmos a resposta de Deus, aguardarmos Moisés descer do monte. Isso significa aguardarmos o tempo de Deus agir, mantermos a nossa confiança em Deus, o tempo de transformarmos a nossa impaciência em um verdadeiro coração paciente, como diz o Salmo de número 40. É necessário nós esperarmos em Deus, é necessário nós aguardarmos o tempo de Deus e não depositarmos a nossa confiança em qualquer um que seja, pois nós fomos chamados para confiar em Deus, nós fomos chamados para servirmos a Deus através do pacto que fizemos com Ele, através de Jesus Cristo. E o convite que eu faço a você nessa manhã: não ceda aos apelos do mundo, não ceda aos apelos da mídia, mantenha a sua confiança em Deus, preserve a sua paciência no Senhor,
Aguarde Moisés descer do monte. Moisés descia do monte com as 2 tábuas da lei. E sabe o que a nossa impaciência faz conosco? Ela retarda nós tomarmos posse da bênção de Deus para nossas vidas. Ela faz com que aquilo que Deus iria materializar para nós, às vezes fica retardado pela nossa atitude de desobediência, pela nossa atitude de paciência. Moisés aqui quebrou as tábuas, e lá na frente, novamente, ele sobe para receber as tábuas. Então isso representa que a impaciência do homem retarda o cumprimento das bênçãos de Deus. Eu quero, nesse momento, orar por você, orar pela sua família, orar para que o seu coração não seja seduzido pela impaciência, mas que você saiba aguardar o tempo de Deus, que você saiba aguardar Moisés descer do monte, e que você não construa um bezerro de ouro, e se você construiu, que você queime o seu bezerro e volte a confiar no Senhor. Quero orar por você nesse momento. Senhor amado, essa pequena reflexão nesse domingo, nesse culto dominical. Ó Deus, nós queremos te apresentar a vida de cada um dos seus filhos que estão agora nos assistindo nas suas casas. Ó Deus, e talvez muitos deles estejam com o seu coração tão impaciente, estão tão nervosos, estão tão irritados, estão sem paciência, Deus, e talvez já estão pensando em construir o seu próprio bezerro. Pai, eu lhe peço que nessa manhã o teu Espírito atue no coração de cada um deles, ó Deus, e que o seu Espírito, ó Deus, faça com que essa palavra produza a renovação da fé, a renovação da confiança, que eles saibam esperar o tempo de Deus, esperar a tempestade passar, e que mantenham, Senhor, fiéis à aliança, Pai. Cada um dos meus irmãos que está nas suas casas, às vezes estão enfrentando problemas de doenças, estão enfrentando problemas financeiros, estão enfrentando, ó Deus, problemas, às vezes até de depressão, de tristeza, de estar em casa. Mas eu quero te pedir que nessa manhã o coração deles seja renovado pelo Senhor, que a força de cada um seja renovada, Senhor, e que aquele que já não tem mais nenhum vigor, aquele que já não tem mais ânimo, possa ser renovado pelo Senhor, e que o Senhor traga, Senhor, paciência ao coração de cada um. Que o Senhor traga, Senhor, ao coração de cada um a confiança em aguardar o Senhor. Nós entregamos todos aqueles que nos ouvem, para que o Senhor possa intervir com as suas mãos de graça e de misericórdia sobre a vida e sobre a família de cada um deles, e não só sobre nossas famílias, mas sobre toda a nossa nação, sobre todo o nosso país. Nós oramos por todo o nosso país, por todo o nosso estado, por todo o nosso povo brasileiro. Ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, compaixão da nossa nação. Entregamos tudo isso nas suas mãos, porque o Senhor é o Deus que esteve com Moisés lá naquele monte e está conosco hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembrando que você, se quiser vir à igreja, deixar os seus dízimos, suas ofertas, a parte no domingo pela manhã sempre tem um pastor presente para receber os seus dízimos. Nosso bispo também costuma estar sempre domingo de manhã. Durante a semana você também pode passar, deixar suas ofertas, deixar os seus dízimos. Lembre-se,
que a nossa igreja é mantida pela sua fidelidade. É a sua fidelidade que sustenta a obra de Deus. E assim como Deus tem sido fiel contigo, mantenha-se fiel a Ele. Que Deus te abençoe, te dê um domingo ricamente abençoado para você e toda a sua família, com as ricas e abundantes bênçãos que eles têm. Amém.